Fala, meu lindo, minha linda. Olha, eu tô com vontade de chorar antes de começar a pregar já. Do que você é cheio? Sabe, se fôssemos um vaso, que é o que a palavra de Deus nos assemelha, do que você está cheio, ou do que você deseja ser cheio. Porque aquilo que você se preenche governa você, determina a sua coragem, determina a sua decisão, determina sobre a maneira que você vive a sua história nessa breve passagem que temos pela vida. E há uma palavra, há uma definição do que de fato precisamos e que deveria ser o desejo de todos. Deveria ser o desejo daqueles que conhecem o Evangelho. Deveria ser o desejo uníssono de todos aqueles que conhecem a Jesus. O que você quer? E a primeira resposta não deveria ser: eu quero uma casa melhor, uma casa maior, um casamento feliz. Não, deveria ser: eu quero só uma coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da presença dEle. Eu quero ser tomado pela glória dEle. Eu quero ser cheio dEle. Porque de fato, se você é cheio do Espírito Santo, todas as outras coisas se tornam tão naturais na sua vida, que nada consegue parar você, nada consegue paralisar a sua história, nada consegue tocar em você, porque você está cheio do Espírito Santo. É como uma garrafa que, quando está cheia, não é qualquer tremor que a faz tombar, porque quando ela está cheia, ela tem peso, ela tem equilíbrio, ela tem governo. Agora, se ela não está cheia, qualquer coisa entra, qualquer coisa assume aquele espaço, só que daí qualquer batida também derruba. O convite do Evangelho é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O que falta hoje é porque está cheio de gente, cheio do conhecimento da palavra, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de teologia, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de coisas incríveis, de histórias extraordinárias, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de títulos, mas vazios do Espírito Santo. Cheio de propriedades, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de dinheiro, mas vazias do Espírito Santo. E na hora que a vida exige a uma postura diferente, está vazia. Então nada sobra, porque aquilo que tem não compra o que precisa, não substitui o que é de fato valoroso. Quando o Evangelho começa, quando Jesus aparece, o convite de Jesus é: anda comigo. O convite de Jesus é: seja parecido comigo, ande comigo, ande do meu lado. Só que quando Jesus vai embora, o convite do Evangelho muda: é: deixa eu estar dentro de você, deixa eu entrar dentro de você. A partir de agora você não me vê de fora para dentro, os outros me veem em você de dentro para fora. Eu preciso de dois, glória a Deus, o que eu vou dizer agora. No Novo Testamento, até Jesus ir aos céus, Jesus fazia milagres e quem estava à volta via. Mas depois que Jesus ascendeu aos céus, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo faziam milagres e o nome dele era glorificado através daqueles. Eu não quero ser um cristão que fala bonito, mas que está vazio aqui dentro, que tem números, mas não tem frutos de verdade. Porque a quantidade de seguidores, tem gente que faz o mal que tem 10 vezes mais do que a gente. Seguidores são como a multidão que uma hora grita: ele é Hosana nas alturas, e alguns dias depois estão gritando: crucifica-o. Eu não preciso de uma multidão, eu só preciso dele. Eu só preciso da aprovação dele. Eu só preciso estar cheio dele. Porque multidões mudam, reciclam. Uma multidão vai, outra vem. Mas a única coisa que vale de fato é aquilo que eu carrego aqui dentro. É aquilo que carrega, aquilo que está aqui, ó. Aquilo que está aqui, não dependendo de quem assiste, não depende da quantidade de que vê. É aquilo que está aqui dentro. Então quando eu olho para o Evangelho, a fome do Evangelho é: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E a pergunta é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém acha
que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é aquele que age de maneira poderosa no ministério, que prega, profetiza, canta? Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é, sabe, arrepiar na hora da palavra, chorar na hora do louvor. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Você não pegou. Se você tivesse pegado, você já estaria agora chorando, porque você sabe o que você é e que não há compatibilidade para alguém tão perfeito querer estar dentro de você. Mas eu vou melhorar, vou falar de novo para ver se você fica feliz. Cheio do Espírito Santo é ter a essência de Deus de maneira saturada dentro de você. É a expressão perfeita de aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não está falando mais de um prédio, a gente não está falando mais de uma construção, a gente está falando de você. O mesmo que estava sujo semana passada, o mesmo que estava vazio e cheio de lixo, agora de repente o Evangelho, Cristo está dizendo: se você quiser eu vou encher você. Se você quiser eu vou encher você de uma maneira tão sobrenatural que você não vai suportar, que você vai ter uma mudança tão radical que quando menos perceber, você vai olhar para o espelho e não vai se enxergar mais, vai ver eu em você. Eu não sei se isso causa em você desejo, mas quando eu vim para Jesus, quando eu conheci Ele, agora 23 de abril vai completar 16 anos que eu tive encontro com Ele. Mas quando eu conheci Ele, eu só tinha um desejo no meu coração: eu queria ser cheio da presença do Espírito Santo. Talvez na época não pelos motivos certos, porque eu via a manifestação e achava que a manifestação era o resultado dele. Mas descobri depois que vai para além daquilo que acontece no público, mas é de fato uma vida no secreto que representa aquilo que você carrega. Não depende mais de púlpito, não depende mais de público, não depende mais de um microfone ligado, não depende de mais nada. É um relacionamento vivo que acontece no dia a dia, que acontece na rotina, que acontece na nossa vida de fato. E eu orava dizendo: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me enche, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E aquela oração, ela dominou a minha vida com Deus durante muito tempo, porque eu queria ser cheio dEle, até o dia que eu descobri que eu já era, que eu descobri que já estava acontecendo, mas porque como eu estava olhando mais para a manifestação do que para os frutos daquele momento, eu havia perdido tempo ao invés de celebrar pelo aquilo que já estava vivendo. Pedro e João, a Bíblia vamos dizer que eles estão no dia, na descida do Espírito Santo. Na descida de quem? Do Espírito Santo. Então significa que o Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é uma pessoa. Toca em alguém que está perto de você assim, se você puder. Se puder, não tem problema não. Toca. Você sente? O que tem do seu lado? Você sente a roupa dela, certo? Mas você sabe que é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento passageiro, não é uma sensação, não é um alarido, não é uma epifania. O Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, então significa que ele tem sentimentos. Acho que eu nunca preguei sobre isso. Ele tem sentimentos. Então eu vou de maneira mais profunda. Quando você peca, você ofende a pessoa do Espírito Santo. Quando você vive uma vida de iniquidade, você ofende aquele que estava ali com você, só para te ajudar, só para te proteger, só para te lembrar de quem Deus é e trazer você para perto dele. Quando você se vira contra ele, você se virou contra tudo. Quando você ignora a presença dele, você ignorou tudo que há no Evangelho. Por isso que quando nós oramos dizendo eu quero ser cheio do Espírito Santo, o convite que vem na contrapartida é: então se esvazie de você. Se esvazie do teu desejo, se esvazie da sua carne, se esvazie daquilo que te domina, se esvazie do vício, se esvazie disso. Ou melhor, deixa ele entrar para que aquilo que está dentro de você comece a sair de maneira urgente.
Porque quando ele entra, você descobre que pelo fato de ele ser uma pessoa e pelo fato de ele ter sentimento, ele tem um sentimento que a gente também tem. Sabe qual é o nome? Ciúme. Você que está me ouvindo agora, o Espírito Santo tem ciúme de você. Você se sente amado por isso ou não? Eu me sinto amado quando minha esposa tem ciúme de mim. Falo, uau, ela ainda me acha um gato. Ela ainda olha para mim e me ama de verdade. Quando Deus nos faz saber que Ele é um Deus ciumento, eu me sinto ainda mais amado, porque entendo que Ele não me divide com ninguém, que Ele não aceita dividir o espaço do meu coração com ninguém, e que Ele me quer por inteiro. Ele me quer por inteiro. Eu vou falar para você, o Espírito Santo não quer uma parte da sua vida, o Espírito Santo não quer uma parte da sua história. O Espírito Santo de Deus, Ele quer você por inteiro. Ele não quer dividir com você com ninguém. Ele é ciumento. Ele não aceita você de conversinha com ninguém. Ele quer você só para Ele. Ele é ciumento. E isso não é para te fazer assim, nossa, que tóxico. É para você dizer, uau, eu preciso de um amor que não me divide com ninguém, um amor que não me troca por ninguém, um amor para que me ame para além de tudo que eu sou ou que eu já fiz. Porque isso é o Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. E o que eles estão cheios é isso que eles oferecem. O problema da nossa geração é porque a gente fala do Evangelho, mas às vezes não está cheio daquilo que a gente prega. Então o que a gente oferece não transforma a vida de ninguém. O que a gente oferece não traz impacto genuíno na vida das pessoas. E aí que eu lhe digo, meu lindo, não adianta aprender a falar se você primeiro não aprendeu a viver. Não adianta você falar lindamente se aquilo que você fala não comprou você por inteiro, não entrou na sua carne e virou sangue do teu sangue, osso do teu osso, pele da tua pele. Não adianta. O Evangelho precisa impregnar antes de se tornar uma mensagem. O Evangelho precisa comprar você. Sabe do que uma coisa? Às vezes nós queremos a mudança de todo mundo e o Espírito Santo está olhando para mim e para você dizendo, mas você ainda não mudou. Se você deixar eu entrar dentro de você, eu te convenço do pecado, da justiça e do juízo. Eu transformo você de dentro para fora. Eu mudo você, eu mudo a sua vida, eu mudo o seu coração. É só isso que o Espírito Santo quer. Depois que ele entra, a obra dele é gradativa, a obra dele é perfeita, a obra dele é completa. Nasce talvez com um desejo, mas depois vira uma dependência. Grava isso. O Espírito Santo de Deus nasce a partir de um desejo nosso, mas depois que ele entra, ele fica por causa da nossa dependência. Eu vou te falar uma parada. Depois que o Espírito Santo entrar, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Porque você vai sentir algo dentro de você tão extraordinário que você vai estar em qualquer lugar do mundo e vai dizer, não é possível, eu não consigo. Existe uma sensação que me dominou, existe um amigo que não me abandonou em qualquer momento, eu não consigo. Por mais que você tente, um dia você vai estar num lugar qualquer da vida e essa mensagem vai atingir você em cheio e você vai dizer, lembrei, era isso que faltava, era isso que tinha mudado a minha vida, é isso que eu preciso, ser cheio do Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, subindo a hora nona, a hora da oração para o templo. Quando eles estão chegando perto da porta formosa, tem um paralítico sentado à porta. E a Bíblia diz, um coxo, e eles dizem a frase que para mim define alguém cheio do Espírito Santo. O coxo está pedindo esmola, e Pedro e João diz, esmola nós não temos, mas aquilo que nós temos, isso a gente te dá. A Bíblia diz, e tomando pela mão direita, disseram, levanta e anda. Não, eu vou dizer de novo, porque você acho que não pegou, ou não está junto comigo. O coxo, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, a gente não tem esmola, mas aquilo que a gente tem, isso a gente te dá. E tomando pela mão direita, levanta e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou. O coxo levantou. O príncipe, princesa, lindo, linda. Você não precisa de mim, não. Você precisa do Espírito Santo.
Você não precisa do que eu falo, você precisa do que eu carrego. Você entende? Mais importante do que o que você fala é aquilo que você carrega. As pessoas que você ama não precisam do teu bom conselho, precisam do Espírito Santo que está dentro de você. Quando você é cheio do Espírito Santo, tudo que flui de você é vida, restauração, renovo, perdão, mudança. Mas você precisa dele. E esse é o convite mais poderoso do Evangelho. Deixa ele entrar. Desculpa me meter na palma. Depois que ele entra, fica irresistível. Depois que você o conhece, é um amigo que te faz falta. É um amigo que você não consegue mais conviver sem. Se você apenas foi impactado por uma palavra, talvez nada mude a longo prazo. Mas depois que o Espírito Santo te impacta, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Você vai correr, mas ele vai te achar. Você não consegue, não adianta. Eu tentei e não consegui. Ele achou de novo, e o dia que ele chegou eu entendia de fato quem ele era, porque ele já tinha morado aqui dentro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu, Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É Jesus que está dizendo, mas é Jesus que entra a partir do Espírito Santo dele. Porque a Bíblia diz que Jesus está no lugar, à direita do Pai, ele está lá. A Bíblia diz que um dia ele será o nosso juiz, mas hoje ele é o nosso advogado. E o Espírito Santo, o que ele é? Maravilhosa pergunta de quem fez. Ele é o nosso Paracletos. O grego dessa palavra é aquele que fala no seu lugar quando te faltam palavras para dizer o que você sente. É aquele que a Bíblia diz que leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis, que sente a dor que você sente, que se compadece por você, que não te deixa sozinho, que não te abandona mesmo quando você tenta o abandoná-lo e deixá-lo de lado. Ele ainda está ali, insistindo, chamando você pelo nome, assim como está fazendo agora através dessa palavra. Não viva vazio, se você pode viver cheio do Espírito Santo de Deus. Me desculpa, mas eu não posso terminar essa mensagem sem te fazer uma pergunta. Você quer que ele entre? Calma. Para ele entrar, você tem que reconhecer, primeiro, precisa de uma faxina aí dentro. Que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. Que você precisa de arrependimento e por isso precisa dele. Que você não quer mais viver a vida que você vive, mas você quer viver de fato aquilo que ele tem para você. Que você renuncia à sua carne para viver aquilo que é a vontade de Deus para você. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É reconhecer que está sujo para dizer que quer ser limpo. Isso é o Evangelho. Não tem para onde correr. Não tem como mudar. Depois que ele entra, não adianta tentar dividir o espaço e deixar uma peça para o passado para que ele continue morando. Quando ele entra, tudo novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. 2 perguntas, uma resposta. A primeira, para você que nunca deixou ele morar aí dentro, que nunca viveu essa realidade de fé, mas agora entendeu que precisa, porque descobriu que a falta que havia dentro de você, existe apenas um nome que pode preencher. E a segunda é para você que ele já morou aí dentro, mas as suas decisões o expulsaram, mas ele ainda está batendo na porta como alguém que diz: eu não desisti de você. Se você deixar eu entrar, eu limpo tudo de novo, eu faço tudo de volta, porque eu não deixei de te amar por conta do dia que você me abandonou. Ele permanece lá batendo a porta. É o dia de você voltar.
2 perguntas, uma resposta. Vale para você que está aqui, vale você que está assistindo agora. Se a sua resposta for sim, no 3, levante a sua mão. 1, 2, 3. Às vezes eu acho que vocês fazem uma pegadinha comigo. Acho que vocês combinam, vamos todo mundo levantar a mão. Para não parecer em uma série. Aparecer um encontro de desviado de São Paulo. Mas lembre-se que você não disse sim para mim. Você disse sim para Ele. Eu já posso ouvir o som da vassoura cantando, do rodo, do produto de limpeza pesado. Porque quando Ele entra, Ele limpa tudo. Ele joga as coisas velhas para fora e Ele faz tudo novo. Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meus lindos, tudo bem? Essa é a nossa primeira mensagem da série Decisão. Portanto, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e tenho certeza que essa série vai ser transformadora para a sua vida. Durante 8 semanas nós temos um encontro aqui no canal às 7 horas da manhã. Todas as segundas-feiras. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem mensagem. E claro, antes de terminar o vídeo, faça isso agora já. Curte a mensagem, comenta e depois manda para todo mundo que você puder. Afinal de contas, quanto mais pessoas ouvirem e assistirem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Parece que foi ensaiado aqui. Jó, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esse texto vai nortear a nossa caminhada sobre um sentimento, uma palavra que sufoca muita gente, que já me sufocou durante um tempo, e que se a gente não cuidar, vira recorrente na nossa história. Nos aprisiona, cega os nossos olhos, que é a palavra desânimo, que é muito mais do que uma palavra, é uma sensação que nos rouba a fé, a esperança e tira o brilho dos nossos olhos. O texto é de Jó 4, é o capítulo, versículo é o 3, diz o seguinte: eis que instruístes a muitos e fortalecestes as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortalecestes os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, a tua confiança, a tua esperança, ou a retidão dos teus caminhos? Sabe, quem está ouvindo isso é Jó. Jó está ouvindo isso de um amigo dele. O amigo se chama Elifaz, ou Elifaz, não sei. Só sei que é esse amigo que está olhando para Jó, depois de todo o cenário de calamidade da vida dele, dizendo:
peraí, você, pelo que eu me lembro, tinha palavra para todo mundo. Quando alguém estava caído, você tinha palavra para que aquelas pessoas se levantassem. Quando aquelas pessoas estavam tristes, você trazia o ânimo. E agora que você está caído, as tuas palavras não servem para você? Eu não sei como vocês entendem isso, mas já parou para observar que tem coisas que a gente só acredita com os outros? Tem coisas que a gente só acredita para alguém, mas não sobre nós. Que existem palavras que a gente é profissional em dizer sobre a vida dos outros, mas que quando chega na nossa vez de crer, na nossa vez de viver, a gente não consegue acreditar de verdade. Ou seja, me parece que às vezes a nossa fé só é funcional quando é o outro que está por problemas. Mas quando é na nossa vez, tudo o que nós cremos, a gente esquece. E é sobre isso. É sobre um sentimento que rouba a fé, que rouba toda a nossa pregação. E isso é muito perigoso, porque pregamos lindamente, mas quando é na nossa vez, nenhuma palavra pregada serve para nós. E é isso que eu me deparo nessa história, e que de verdade, de maneira humilde, reconheço que já me deparei na minha vida também. No dia que nenhuma das palavras que eu havia pregado serviriam para mim. De tudo aquilo que eu cria para aquele momento, parece que não era para mim, mesmo sendo completamente direcionado para o meu coração. Jó teve perdas irreparáveis. Se você olhar a história de Jó, você agradece a Deus pela sua vida. Você pode estar na pior situação da vida, do mundo, mas se você ler a história de Jó, você vai dizer: meu Deus do céu. Jó perdeu os filhos, perdeu todos os bens, todos os seus servos. Jó perdeu tudo. Quando Jó tem todas essas perdas, Jó só não fez uma coisa: Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a vida dele. Jó desejou morrer, Jó teve sentimentos dessa maneira, porque as dores foram muito agudas. A dor foi extremamente aguda. Agora, o interessante é que no meio de todo esse cenário de dor, existe um homem justo, existe um homem bom. Tanto é que tudo isso aconteceu com ele porque Deus permitiu, porque ele era bom. Aí é uma confusão tão grande que eu não vou saber explicar. Porque na nossa cabeça, se nós somos bons, tudo de bom tem que acontecer com a gente. Mas não é assim que a banda toca. Bons sofrem. Porque na verdade, desculpe, mas nem bons somos. A gente pensa que somos, mas não somos. Tá vendo essa pessoa perto de você aí? Ela é ruim. Parece boazinha, mas não é. A nossa natureza, ela é ruim. Sem Jesus, meu Deus do céu, Jesus é o que vem, aplaca essa nossa maldade que carregamos, equilibram as coisas. É só Jesus que pode fazer. Aliás, é só Jesus que tem interesse por nós. É só Jesus. Então, quando eu olho para um cenário como o de Jó, eu olho para a história, para o desânimo, para a batalha, para a luta. De verdade, eu confesso que se fosse a gente não ia saber muito o que dizer. Confessa, como que eu chego para uma pessoa que perdeu tudo e digo: olha, eu até nem sei o que eu vim fazer aqui. Eu só não queria estar no teu lugar, irmão, mas não é verdade? A gente não é assim? Agora, por quê? Porque aqui a gente está falando de algo muito grave. Mas quando a gente olha a história completa, eu sei a história completa. A história completa é: Deus restituiu tudo o que Jó perdeu. Jó viu os filhos até a 4ª geração, e aí descansou no Senhor. Jó teve tudo restituído: os bens, os servos, as propriedades, os filhos, tudo em dobro. Deus deu, Deus retribuiu. Agora, a gente consegue olhar assim porque a gente conhece a história toda. Agora, Jó não sabia disso que ia acontecer.
Você entende? Jó não via o todo, Jó via parte da história. E a parte da história que ele estava era aquela parte onde ele perdeu tudo, e ele não consegue ver para onde vai e o que vai acontecer. E esse é o cenário às vezes da nossa história. Enquanto estava tudo bem na nossa casa, enquanto estava dando tudo certo, a gente tinha palavras para todo mundo: olha, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus está no controle de todas as coisas, descansa no Senhor, Deus está cuidando, sabe, relaxa. A gente fala para todo mundo: olha, acalma o coração, ora, se você orar, Deus responde. Só que em um determinado momento da história, o jogo vira. E eu chamo isso de dia mau, de vale. E a primeira coisa que a gente precisa ter a ciência e a noção é que sim, a vida é feita de montanhas e de vales. E que um dia estamos na montanha e talvez no outro dia estejamos em algum vale. Mas o vale não é um lugar para morar, o vale é um lugar para passar. Deserto não é um lugar para morar, deserto é um lugar para passar. Quando entendemos isso, o nosso olhar está fixo no Senhor, a gente entende que é passageiro, 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 passageiro. As dores deste mundo são passageiras, as angústias passageiras, tudo é passageiro. Há uma coisa que é eterna: a nossa vida com Deus, para sempre. Isso é eterno. O problema é o dia mau. O dia mau é o problema, porque quando nós chegamos, tudo que vivemos antes, todas as bênçãos, todas as provisões, todos os milagres podem ser esquecidos numa fração de segundos. E é nesse momento que Jó está sentado ao chão, eu imagino lá muriando-se, quando um amigo olha para ele e diz a verdade: irmão, peraí, não estou te entendendo. Quer dizer que quando era com os outros você tinha palavra, e agora que é com você, você está aí caído. É como se esse amigo estivesse pegando Jó pelos ombros e falasse assim: ó, acorda, rapaz, você crê em um Deus que pode todas as coisas, você crê num Deus que faz milagres extraordinários, você crê num Deus que pode restaurar tudo aquilo que se perdeu. Entende? Deus pode tudo, Deus faz tudo. E aí a Bíblia conta a passagem completa de Jó, a história continua. Eu chamo isso de imagem completa. Imagem completa porque às vezes nós olhamos a vida assim, coladinhos na parede, e não conseguimos ver o todo. A gente não consegue ver a razão do porquê estamos vivendo o que estamos vivendo, sabe? E aí de repente a história avança, a gente vê o todo e a gente olha para trás e diz o quê? Ó, agora faz todo o sentido. Não é verdade? Sabe, é esse painel de LED aqui, tá vendo? Você vê uma imagem bonita e de longe, mas eu que estou um pouquinho mais perto, eu consigo enxergar pixels dessa imagem. E se eu chegar bem mais perto, eu não vejo nada, eu só vejo pixel. A vida, nosso olhar sobre ela é um pixel da história. Nós olhamos para a vida e vemos uma fração de alguma coisa que pensamos que é tão longa. Não. A vida é um todo, e o único que consegue ver o todo é o Senhor. A gente às vezes não vê o todo sobre amanhã, mas já conseguimos ver o todo sobre um ano atrás, sim ou não? A gente consegue olhar um ano atrás o que vivemos e agora conseguimos olhar por que colhemos, por que vivemos daquela maneira. Por quê? Porque agora a gente consegue ver o todo. Então da mesma maneira que você consegue ver o todo de um ano atrás, eu quero declarar sobre você que daqui a um mês, 2 meses ou 2 dias, você vai olhar para tudo aquilo que passou e vai dizer: agora eu entendo, agora eu compreendo. E aí você vai dizer: show, desânimo, vai embora, porque agora eu lembrei quem tenho crido, quem é o meu Deus, quem é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Vai para lá. Porque o sentimento de Jó, de verdade, não é a ausência de Deus que causa. Esse sentimento em Jó não é a ausência de Deus, não, é o acréscimo de um sentimento: desânimo. E o desânimo me faz imaginar que Deus está ausente. Entendeu?
Deus nunca está ausente, mas o desânimo me faz crer que Ele está ausente. O medo me faz crer que Ele não está na história. Medo e desânimo se confundem em algum momento. Diferença é que o medo me faz correr muitas das vezes, e o desânimo sempre irá me paralisar em alguma parte da história. Eu chego aqui a nossa realidade, para nós. Quando o dia mal bate na nossa porta. Quando a história difícil acontece com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui hoje, de maneira sincera, estão passando por um processo de luta, de provação? Levante a mão. Eu queria muito que você levantasse a mão de novo e todo mundo olhasse à volta. Olha quantas pessoas. Essas pessoas que estão com as mãos levantadas não estão dizendo que estão vivendo os melhores dias da vida delas. Elas estão dizendo que estão passando por um processo de provar. Então a primeira coisa que você tem que saber: não é só contigo, lindo. Não é só com você. Não é só na sua casa que tem prova. Não é só na sua casa que tem luta, não. Todos nós aqui, na sua grande maioria nessa noite, estamos passando por alguma batalha. E sabe o que é a loucura? Que uma batalha termina, outra começa. Nós sempre estamos em uma nova batalha. Eu sei que, não, eu não quero mais. Não, lindo, são as batalhas que geram pessoas poderosas, extraordinárias. São os processos doloridos que transformam as histórias. É inerente do ser humano. Eu queria muito chegar aqui e dizer: olha, depois que você aceitar a Jesus, você não vai ter mais nenhum problema. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador, a sua vida vai ser um mar de rosas e uau, ninguém vai ficar doente, ninguém vai cortar a sua frente no trânsito, vai ser tudo lindo. As pessoas vão passar por você, vão dizer bom dia. Não, lindo, esse é um sonho, mas a realidade não é assim. Aceitar a Jesus, crer em Jesus, ter Cristo como nosso amigo, companheiro, não nos livra da batalha, mas nos livra na batalha. Não entendeu? Eu vou melhorar. Não nos livra da, nos livra na. Peraí, como assim? Porque se Ele livra da, eu nunca saberei do que estava perdendo para poder agradecer. A confusão é mais ou menos assim: eu não sei o que pode. Não. Agora, quando eu me livro na, eu saio da batalha muito mais forte para enfrentar qualquer outra tempestade. Porque eu vou poder dizer assim: olha, eu tenho um Deus presente na batalha. Ouve a minha oração. Sabe, é a loucura da vida. É difícil tentar explicar, mas é assim que a gente tem que crer, porque essa é a realidade. Eu tenho 31 anos de idade. Parece menos? Oh, obrigado, Jesus. Vocês não sabem nem disfarçar. Mas escute isso aqui. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos quando eu me choquei com o Criador. E sabe qual é a loucura? Foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito dramático. Eu já contei essa história muitas vezes. Foi o pior dia. Mas ao mesmo tempo que foi o pior dia, também foi o melhor dia. Porque foi quando eu me conectei com o Criador e a minha vida mudou dali para sempre. E aí eu aceitei Jesus e a minha vida mudou. A pergunta é, ou a constatação, é que naquele momento criou-se talvez uma expectativa que não haveria mais sofrimento na nossa casa. Aparentemente é isso que muitas de nós pensamos. Agora acabou. E não acabou. Não acabou, porque as batalhas, elas permanecem, elas continuam. Os problemas vêm. Só que agora a perspectiva de resolução de qualquer problema é totalmente diferente. A forma de ver as coisas mudou completamente. Agora a gente vai ter uma filha, a Serena, vai nascer agora. Mas eu sei o que é experimentar a perda de um filho.
Sabe, tem coisas que nós vivemos que ficou dentro da nossa casa, mas eu sei o que é ter dor. E todos nós aqui sabemos. Agora, a única coisa que nós não podemos deixar acontecer é sermos paralisados pelo desânimo para roubar a nossa fé. Porque o desanimado, meu lindo, ele é extremamente perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque ele pode dar um fim naquilo que era apenas o começo. O desanimado, ele pode perder a fé naquilo que Deus estava prestes a agir. Ele pode abandonar tudo, sendo que estava prestes a ser transformado. Porque de repente a gente diz: oh, por que tudo isso acontece? Só comigo? Você já viu, não é só com você, é com muita gente. Então o desânimo precisa ser vencido. O desânimo precisa ser mandado embora. E eu ouvi uma expressão que marcou o meu coração. O desânimo é como uma areia movediça. Você já viu aqueles filmes que aparecem um cenário de areia movediça? A pessoa pisa e ela começa a afundar. Você já viu isso, sim ou não? E aí ela vai afundando, e ela sozinha não consegue sair daquele lugar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Sozinho, o desanimado não consegue sair daquele lugar. Eu estou querendo dizer alguma coisa aqui, não sei se você percebeu. O desanimado sempre vai precisar de alguém animado perto. A gente sempre vai precisar de alguém que permaneça com fé à nossa volta. A gente sempre vai precisar de um Elifaz que vai olhar pra gente e vai dizer: ei, quer dizer que quando era pros outros servia, e agora que é com você não serve mais. A gente sempre vai precisar de alguém cheio do Espírito Santo à nossa volta, que vai olhar pra nós, vai perceber o desânimo, vai perceber o semblante caído e vai dizer: o que está acontecendo? Qual é o teu problema? Levanta a cabeça, eu vou orar com você. Eu não vou deixar você desistir. O desânimo vai ser vencido no nome de Jesus. Acorda, sacode a poeira, sai dessa situação. Sabe o que é isso? É a mão de alguém cheio de Deus arrancando você da areia movediça do desânimo. É dizendo: sai fora, sai fora. Você não vai afundar mais, não na minha frente. Levanta, sai. E eu aumento o termo. É por isso que a igreja é importante. Porque a igreja é um ambiente onde pessoas estão olhando para as pessoas. E se tiver alguém na areia movediça, aqui dentro não vai afundar. É por isso que precisamos de andar com pessoas cheias de Deus à nossa volta. Precisamos de homens, de mulheres de Deus caminhando com a gente. Então, meu lindo, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o nível do teu desânimo, mas talvez é um nível que você não consegue mais crer que Deus pode fazer alguma coisa ao teu favor. Então eu ouso em dizer que chegou a hora de alguém sacudir você e te lembrar que todas as palavras que um dia você usou para alguém serve para você também. Deus é fiel para os outros, mas é fiel para a tua casa. Deus faz milagres para os outros, mas pode fazer um milagre na tua família. Todas as palavras que você declarou sobre a vida dos outros também servem sobre você. Todos os conselhos que você deu a alguém também é para sua casa, para sua família, para sua história. Então sacode a poeira, sai desse negócio de tentar. Não reclama, chega, deu. E vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai viver a restauração que Deus tem. Vai viver o milagre que Deus tem. Jó tinha tudo para desistir, mas uma das coisas que Jó diz me impacta. Ele viu toda a dor, tudo, mas no meio da dor ele viu Deus agir. No meio da dor ele viu Deus colocar as mãos. E aí a história termina quando Jó declara: antes eu só te conhecia, te ouvi falar. Agora, porém, os meus olhos te veem. Sabe, tudo que era teoria agora é prática. Agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre você que no final dessa provação, quando você sacudir a poeira, que você acordar desse desânimo, você vai poder dizer exatamente o que Jó falou: antes eu só conhecia de Deus a partir de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver.
poder ter tempo de contar para vocês todas as vezes que Deus me socorreu, todas as vezes que Deus enviou anjos para nos tirar do desânimo. São tantas as histórias, mas a prova que elas aconteceram e deram certo é porque eu estou aqui continuando. Estou aqui pregando a palavra. Só que eu não posso esquecer que tudo que eu estou falando para vocês tem que servir para mim também. Jesus tira-nos do desânimo, nos deixa fraquejar a nossa fé, encoraja-nos a viver a tua vontade. Senhor, a gente não consegue ver tudo, a gente vê um fragmento da história e às vezes desesperamos, mas não é assim que queremos viver, Jesus. Abre os nossos olhos, socorre nosso espírito e nos faz enxergar a esperança, em nome de Jesus. Que agora, Senhor, dentro dos lares, onde tiver alguém assistindo, que seja socorrido pela tua presença, e que o brilho nos olhos volte, e que uma luz no fim do túnel apareça, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Ainda bem que vocês estão aqui, que ninguém ensaiou nada. Ainda bem que eu vim. Meu Deus do céu, meu lindo! Essa é a última mensagem de 2024. E olha, eu tenho uma palavra de Jesus sobre você, e essa palavra é a semente mais poderosa do seu 2025, e que hoje será semeada. E eu quero declarar no nome de Jesus, já no começo dessa palavra: 2025 será o ano mais extraordinário da sua vida. Aleluia! Eu só quero te pedir uma coisa, só um negocinho. Curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha, manda pra todo mundo. Pega naqueles grupos de WhatsApp de milhões que você tem. É a mensagem de Feliz Ano Novo que você vai mandar, em vez de mandar aquelas artes de véia que os velhos mandam. Meu Deus, manda o vídeo e diz: Jesus vai falar com você. E manda pra todo mundo, para que essa seja a semente mais preciosa do seu ano que está chegando. Antes da gente começar, eu tenho um último recado para você. 2025 está chegando, e talvez você foi uma das milhares de pessoas que nos procurou no último ano, dizendo que queria fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, ser parte da nossa associação evangelística. Então hoje, pela primeira vez, depois de 6 anos, eu quero começar a incentivar você a caminhar com a gente, a fazer com que tudo vá ainda mais longe. Nós temos uma associação evangelística que hoje cuida de mais de 300 mil pessoas, que todas as circunstâncias de tragédias nós tínhamos voluntários e recursos servindo, e você pode fazer parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e para você ser um voluntário é só você entrar no nosso Instagram, e para você ser um doador as informações estão aqui embaixo. E se eu fosse você, entenda: uma semente num solo fértil brotará, e os seus renovos não cessarão. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vamos pro vídeo. Meu Deus, você já viu? Eu tô com uma coisa na minha cabeça, eu vou ter que desabafar. Como eu não vou ser feliz
se em 2024... Ai, meu Deus! Irmão, você já viu que tanta gente feliz que tem no mundo? Ai, eu viajei 5.000 vezes. Eu comprei 2 barcos, 3 aviões, 2 carros, 3 bicicletas. Eu joguei beach tênis. Eu fiz crossfit. Eu sentei na janela e não deixei ninguém sentar. Irmão, você percebeu que... Não sei você, mas eu fico olhando e me parece que a vida de muita gente é tão perfeita que aí a gente olha para a nossa vida e das 50 metas que a gente fez, a única que a gente disse que ia perder peso. Não é verdade? A gente perdeu 365, só que foi dia, a gente perdeu os dias. Mas brincadeiras à parte, esse é um período de muita reflexão no nosso tempo, porque muitas das coisas que nós planejamos no final de 23 para 2024, nós não alcançamos. Há um mês atrás, Deus me deu uma palavra que era sobre preparar-se para algo poderoso que Deus iria fazer. E nós convocamos um jejum, um propósito de oração hoje, onde hoje tem milhares de pessoas no nosso país que estão nesse propósito, esperando para que esse ano chegue logo, para ver que o romper de Deus aconteça, para ver que tudo aquilo que Deus prometeu seja a nossa realidade. E eu quero declarar no nome de Jesus que se você se comprometeu, você vai viver. E se você não sabia, eu quero dizer, não é tarde. Não é tarde para você. Há uma palavra liberada e você vai viver o que Deus tem para você no ano que está chegando. E eu quero que você compreenda isso baseado numa palavra. Eclesiastes, capítulo de número 11 diz: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você compreendeu? Eclesiastes é um livro de um homem cansado, dando seus últimos conselhos, passando as suas últimas impressões. E o que ele diz no final de tudo é: se você esperar demais, ou por outros motivos que não seja de fato o que você deseja, o tempo vai passar e você não vai viver. É basicamente isso. Se você apenas planejar, se você apenas colocar no seu caderno de metas, se você apenas escrever em algum lugar aquilo que você deseja, mas você não ter um plano de ação para que aquilo se torne a sua realidade, você vai viver mais um ano e no final dele não haverá nada novo para contar. Mas eu quero declarar que essa mensagem, que essa palavra vai ativar em você uma loucura de coragem, de ousadia, para não começar o ano planejando, mas começar o ano executando aquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque se você esperar, você não vai viver. Aleluia, eu estou muito feliz. Eu estou em São Paulo. Você não tem noção a presença de Deus que está nesse lugar. E o que me faz entender que Deus está fazendo algo novo no nosso meio, e que essa é só a pequena semente da maior colheita da sua vida. Começamos, olha. Então, existe uma expectativa sobre nós. Eu não sei você, mas eu vivi um ano legal. Eu só não estou esfregando na cara dos outros. Dá vontade às vezes? Dá. Ou se dá. Eu também não estou falando que quem fez isso está errado. Às vezes é um testemunho, está tudo maravilhoso, eu acho lindo. Mas me dói um pouco o coração ver gente que planejou tanta coisa e não viveu nada. E talvez está chegando nessa palavra pensando na postagem de 2025. Como é que eu serei triste se 2025 Deus mudou a minha história? 3 amém, tá vendo como é mais difícil? É porque quando a gente fala de futuro, a gente precisa aprender a contar o testemunho antes do fato acontecer. Quem tem fé vê a realização antes de todos os processos acontecerem. Meu Deus, estou preocupado. Vou falar de novo, lindo. Se você tem fé, se você crê que Deus é com você, você já pode começar a pensar naquilo que você vai contar no final do próximo ano, porque tudo aquilo que você colocar na prática, Deus vai fazer na sua vida.
Oh, aleluia. Eu não sei se você tem coragem para isso. Eu não sei. Postar vai ficar chato, né? Mas no dia que você ouvir essa mensagem, faz no story só para não deixar prova. Ou faz no teu bloco de notas. Como eu não seria feliz se em 2025 e coloca tudo aquilo que é distante ainda, mas que no final do próximo ano será o teu testemunho, no nome de Jesus. Mas eu preciso te dizer como que isso é possível. Olha, eu vivi uma experiência há alguns dias atrás que para mim foi muito pedagógica, muito mesmo. Eu fiz uma viagem com a minha esposa para conhecer a tal da dona Aurora Boreal. Deixa eu tirar algumas coisas da tua cabeça. Aquelas cores que você vê na foto. Não, eu vou explicar, porque tem gente, nossa, que incrível, você viu tudo isso? Não vi. Você vê uma fumaça meio colorida, mas nada é tão bonito como na foto. Oh, quebrei o sonho de alguém agora, não foi? Nossa, não era verde colorido. Mas a gente não vê a olho nu. Que tem coisas que a gente não tem visão o suficiente para ver o milagre acontecendo. Dois irmãos entenderam, eu vou dizer de novo. Tem milagres que são tão grandiosos que a olho nu você não consegue ver, que de maneira natural você não entende, mas quando o seu espiritual está ativado, você compreende toda a glória de Deus à sua volta, e todo o testemunho fica maior quando você registra não com os olhares humanos, mas com os olhares da fé. Mas não é tão bonito pessoalmente. Eu acho que eu sou o primeiro a dizer isso. Talvez a Finlândia vai me mandar um processo agora. Mas de uma coisa eu posso dizer para você: é o céu mais lindo da vida que você vai ver. Agora, algumas coisas foram muito interessantes para mim nessa viagem. Eu sempre gostei de viagem de acaso, sabe? Aquela que você não tem guia, que você chega na cidade, dá um Google, coloca no Google Maps para ver o que tem em volta, pega uma bike, vai andar na cidade. Eu sempre gostei disso. Mas como dessa vez eu fui viajar com uns amigos ricos, e rico é cheio de mania. Aí os ricos fizeram uma viagem tudo programada. Às 8 era um restaurante tal, meio-dia era outro lugar, e eu já estava dando angústia, porque eu queria comer restaurante, né? Povão, né, irmão? Tava tudo muito caro. Eu já estava quase pedindo oração já. E aí tudo, o restaurante. Aí você chegava lá, ruim no mundo e caro que só Jesus. Mas essa era a viagem dos homens. Quando veio para mim pagar a conta, eu falei: Senhor do céu, são 10 viagens sendo pagas, a gente vai aproveitar tudo. Fomos pra viagem. Eu tô contando detalhe porque eu sou fofoqueiro. Aí eu fui pra viagem. Aí chegamos lá. Por que a gente saiu do Brasil? Para ver a Aurora Boreal. Então já avisei minha esposa: nós não vamos comprar nada. Cadê os homens aqui? Levante a mão. Quem concorda com essa mensagem diz amém. Falei: a gente tá saindo para ver a aurora, não tem que comprar brusinha, não tem que comprar cremes, e glória a Deus, aleluia, não tem que nada de loja. Nós vamos ver a Aurora Boreal. E se der para se alimentar da aurora, a gente vai se alimentar. Brincadeira, mas é verdade um pouco. Olha, e aí a gente foi para esse tal do lugar. Daí fomos e viajamos, e chega no outro lugar do mundo, e não chega no tal do lugar que vai ver a tal da aurora. E chegou o dia da tal esperada aurora. E aí, irmão, expectativa 1000, frio no mundo. Aí fomos num lugar e coloca roupa de frio e não anda direito porque é frio demais. E aí entra numa van e a van anda na rua de chão. E tu, ai meu Deus do céu, vou morrer. E o homem, parece que a aurora estava fugindo de nós, que ele acelerava o carro. E chegamos no lugar no meio do nada. Só que foi interessante porque a gente chegou no meio do nada e tinha um lugar preparado para nós no meio do nada. Aleluia. Aí a gente chegou no meio do nada, e aí tinha um lugar, e tinha uma cabana. E aí o rapaz já veio, tocou fogo no negócio lá, e deu mais salsicha pra gente assar.
Eu sei que tem muita gente rica que tá assim, ai, comer salsicha, meu Deus. Irmão, quando você tá com fome, aquilo ali é a coisa mais gostosa do planeta Terra. E não, eu fazia salsicha, e a minha esposa já queimou a salsicha dela, já quis pegar a minha. Meu Deus, detalhes que não são necessários. E aí, irmão, o rapaz já montou a câmera fotográfica e o céu mais lindo do mundo. E a gente, uau, que top! Meu Deus, que maravilhoso! E cadê a Aurora? E a Aurora não vinha. E a Aurora não chegava. E o rapaz dizia, vocês têm que ter fé. Irmão, e ele dizia, não, espera, daqui a pouco a nuvem sai de cima. Irmão, só que o passeio tinha hora para acabar. Você já entendeu onde vai dar, né? A nuvem não saiu de cima. O passeio acabou. O miserável apagou o fogo, guardou as salsichas no pacote. E nós olhamos um pro outro e dizemos, a gente pagou, né? E no contrato não deu certeza de ver a aurora. Então a gente pagou para ver nada e comer salsicha no meio do mato. Você tá rindo porque o prejuízo não é seu. Aí, irmão, isso eu tô falando de 2025, você não tá entendendo ainda, mas você já vai entender. Aí a gente foi pro hotel, tudo frustrado. E aí meus amigos, irmão, eles são mais vida louca que eu. Eles falaram, o quê? Nós não vamos ver a aurora? Pô, nós vamos pagar outro pacote. Eu falei, ai, Senhor do céu. É que no Brasil eu fiz em 10, aqui eu tenho que pagar, né? Ai, Jesus, só quem sabe, sabe. E aí, irmão, outra viagem, meu Deus. E aí, irmão, uma mulher ligou pro nosso amigo, falou, olha, tem um lugar para indicar você, um guia, que ele caça a aurora. Falei, meu Deus, a aurora não se acha, se caça. E aí, irmão, chegou a guia com uma van. Nós entramos na van. E tem que pagar, tá? Aí só que pagava só no final. O que eu achei interessante, porque eu ia pedir desconto se não desse para ver a aurora de novo. Só que a guia me falou uma coisa. Ela falou assim, olha, a gente só vai parar quando achar a aurora. Não, você não entendeu. O guia anterior tinha o lugar certo, a câmera perfeita, o fogo aceso, a comida preparada. Só não tinha uma coisa, a aurora. Esse guia não tinha fogo, não tinha um lugar preparado, não tinha salsicha. Mas ele tinha um negócio, ele falou, a gente só vai voltar para casa quando a gente achar a aurora. Eu vou te explicar o que isso significa. Quando nós temos um objetivo, meu lindo, não adianta ficar esperando que aquilo que você está atrás venha até onde você está confortável. Não adianta você pensar que Deus vai fazer aonde você está. Não, meu lindo, existem coisas que Deus vai exigir que você saia da sua zona de conforto, que você se levante, que você se mova e que você só volte para casa quando aquilo que você buscou, exatamente aquilo que você buscou, aconteceu. Ou se não, se conforme com um céu lindo, com a comida agradável, com a coberta quente, com o fogo aceso, e você vai ter tudo, só não vai ter o testemunho daquilo que Deus tinha para você no final da história. E sabe que isso é maravilhoso, porque o que eu não entendia é que para achar a aurora não era só ir aonde ela estava, mas era ir aonde ela estava, que a nuvem não estava ali. Ou seja, não é sobre só achar a aurora, é sobre sair de debaixo da nuvem. Meu Deus do céu, irmão. Engraçado que quando eu estava vendo a aurora, como era muito caro, não tinha mensagem nenhuma nascendo. Mas quando eu vi a aurora, eu coloquei um louvor e comecei a chorar e agradecer a Jesus por aquele momento. E o Senhor dizia comigo, e o Senhor falava ao meu coração, se você quer alguma coisa, você precisa lutar, se posicionar, levantar, se mover. Senão você vai se contentar com aquilo que o inimigo faz, que é parecido
semelhante, mas não é igual àquilo que Deus tem para você. Eu quero ser claro, meu lindo. O que Deus tem para você é extraordinário, é maravilhoso, é incomparável. Mas o inimigo sabe exatamente de tudo isso. E como ele não quer que você viva exatamente o que Deus tem para você, ele vai usar de todas as estratégias para colocar algo na tua mão parecido. Tem cheiro de, parece com, mas não é o lugar que Deus quer te levar. Irmão, eu vou abrir o meu coração para você. Eu já atrasei tanta coisa na minha vida por me conformar com coisas que não eram o que Deus tinha para mim, mas porque eu estava com medo de me mover em direção à palavra que Deus tinha na minha vida, porque era mais confortável ficar onde eu estava. Só que todas as vezes que eu me acomodei, eu não vi o milagre acontecer. Mas todas as vezes que eu me levantei e saí debaixo da nuvem e fiquei à mercê do caos, eu vi com os meus olhos o milagre de Deus acontecendo. Lindo, eu quero declarar que o seu 2025 será completamente diferente de 2024. Se 2024 você dependeu da sorte, se você dependeu do acaso, se você dependeu de qualquer coisa que não seja Deus, 2025 vai ser completamente diferente. Deus será o norte das suas decisões, Deus será o causador dos seus testemunhos, Deus vai conduzir todas as suas histórias. E por isso não vai ser parecido com aquilo que você deseja, vai ser maior do que aquilo que você pensou. Meu lindo, entenda, quando nós vivemos da vontade de Deus, a sorte não se aplica a mim e nem a você. Quem precisa de sorte quando se tem um Deus que controla todas as coisas? Quem precisa do acaso para aqueles que servem ao Deus que controla todas as coisas? Só que tem vezes que Deus vai falar para você: se você quer mesmo, levanta, sai do teu lugar e vai atrás daquilo que eu tenho para você. Temos que sair de logo rápido desse estágio onde todos os planos são bonitos, mas a nossa execução é mínima, aonde nós não se movemos em direção à palavra. Sabe o que é se mover em direção à palavra? É viver como se já tivesse acontecido aquilo que ainda não aconteceu. É loucura o que eu vou dizer para você agora, meu lindo. Mas eu quero que você entenda que antes que os teus testemunhos de 2025 sejam a sua realidade, você precisa contá-los como se eles já tivessem acontecido. Você precisa começar a testemunhar do favor de Deus, mesmo que ainda os teus olhos não viram. Porque tudo aquilo que você crê de todo o coração, Deus fará a parte dele, e o sobrenatural vai acontecer. Mas o sobrenatural é movido através do seu posicionamento natural. Deus, eu quero. Então Deus diz para você: então levanta, sai debaixo da coberta, sacode a poeira e vai para cima, porque eu vou ser com você. Eu vou te falar o que aconteceu. A gente estava na Finlândia e a gente entrou dentro de uma van e foi parar dentro de um país chamado Suécia. Irmão, foram mais de 3 horas dentro do carro. Durante essas 3 horas deu vontade de desistir, deu vontade de falar: irmão, deixa pra lá, a gente já viu um céu lindo, tá tudo bem, vamos desistir. Já tá bom, a gente já viu coisa demais. Que é assim que a gente se sente. Você sabia que o inimigo, o que ele mais deseja é fazer você parar de sonhar? Porque se você parar de sonhar, você para de buscar o Senhor, você para de depender dele, porque você já acredita que realizou tudo que precisava. E Deus está dizendo pra você: não, meu lindo, você não viveu 10% do que eu tenho pra você. Não, vou falar de novo. Você não pode reagir isso de maneira normal, meu lindo. 2024 não foi 10% daquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2025. Eu quero que você creia isso de todo o teu coração. 2024 foi maravilhoso, 2025 será extraordinário. O sobrenatural de Deus vai vir sobre você. Tudo aquilo que estava apagado, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que era impossível em 2025, no nome de Jesus,
E só para quem crê vai ser o maior testemunho da sua história. Portas trancadas irão se abrir, sonhos antigos irão renascer dentro de você, e aquilo que era impossível aos olhos dos homens, no final desse ciclo, eles terão que dizer: Deus fez algo diferente na vida desse irmão. Deus foi com ele. Então, lindo, não acredite que tudo que você precisava viver já aconteceu. Não é nem perto daquilo que Deus vai fazer na sua história. Vocês gastaram tudo? Eu estou preocupado agora. Lindo do céu, é porque você não consegue entender ainda a profundidade do que Deus vai fazer. Até o dia que você sair debaixo da nuvem e a aurora aparecer na tua frente. Meu lindo, eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu sou jovem, mas mora um velho aqui dentro. De verdade. Irmão, a gente chegou no lugar. A aurora está lá fora esperando nós. Aí eu botei a mão para fora da van assim. Gente, que frio. Eu sou velho, irmão. Aí eu falei, vamos lá ver a tal da aurora. Aí eu saí de dentro da van. Aí eu olhei para cima assim. E na hora o frio passou. Na hora o cansaço passou. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou dizendo para você é que quando você estiver vivendo os planos de Deus, todas as dores do processo, todo o tempo de espera, todo o caos que te agoniou, que te afligiu, você vai esquecer automaticamente, porque a glória do testemunho é muito maior do que as dores do processo. É restaurador, é sobrenatural. Quando eu olhei aquilo, eu só comecei a dizer: Jesus, obrigado, obrigado porque Tu é maravilhoso, obrigado porque Tu é perfeito, obrigado porque Tu és incrível, criativo, sobrenatural. Aí eu ficava assim, e aí eu chorava, e aí eu olhava e o negócio ia mudando, ia dançando nos céus. E aí, meu lindo, eu entendi uma coisa: existem milhares de auroras nos céus, mas só vêm aqueles que saem debaixo da nuvem. Escute bem para celebrar com toda a tua alma. Eu quero declarar no nome de Jesus que em 2025 você vai sair de debaixo da nuvem, e que tudo aquilo que os teus olhos não contemplaram em 2024, que tudo aquilo que você não pôde viver em 2024, talvez porque era difícil demais de acreditar, porque você estava cansado pelas dores do processo, ou porque você foi incentivado a desistir de crer que Deus poderia fazer algo extraordinário na tua vida. Em nome de Jesus, em 2025, não é a nuvem que vai sair de cima de você, você vai sair de debaixo da nuvem. E no nome de Jesus, toda a palavra, todo o sonho de Deus, todo o projeto sobrenatural e extraordinário será o seu testemunho, no nome de Jesus. E nesse dia, todas as dores, todas as angústias, toda a tristeza da espera será substituído pelo glorioso testemunho que Deus vai te dar, no nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está olhando para nós agora dizendo: se vocês se levantarem, eu não vou deixar a nuvem se mexer. Eu vou segurar ela onde está, para que você possa ter o privilégio de chegar no final do próximo ciclo e dizer: eu vi. Não, você não entendeu. Fala para quem está perto de você, diga: ano que vem
eu vou ver. Não, melhora. Fala assim: eu já vi. E o ano que vem, todos vão saber. E o que eu já vi, de fato, aconteceu. Aí acabou, entramos na van. Quanto que é mesmo, senhora? Aí ela falou: é o valor lá, é em euro, né? Não dá pra ver a aurora em real não, é em euro. Aí paguei, né, top. E eu quero te dar uma notícia. Pra ver a aurora eu paguei o preço. Não, calma. Nem chegou ainda. Mas para viver os planos de Deus, eu só preciso me levantar e sair debaixo da nuvem, porque quem pagou o preço foi Ele. Jesus, eu declaro no nome de Jesus que 2025 será o ano mais extraordinário da nossa vida. Jesus, nós sairemos de debaixo da nuvem e vamos viver o teu plano perfeito sobre nós, em nome de Jesus. Amém.